irmãos que estão aqui na igreja. Hoje, então, teremos o nosso quadro, que é o quadro da Geografia Bíblica. Geografia Bíblica é um quadro que busca explicar alguns acontecimentos da Bíblia, né, e aí a gente pode ver algumas curiosidades, fotos, imagens, curiosidades, enfim, é algo que a gente possa entender um pouco mais a palavra de Deus. E para o quadro desse mês, pensamos no seguinte: quantos já ouviram falar da travessia do Mar Vermelho? Já viram, né? Já alguns filmes interpretaram, né? Já mostraram ali como funciona, né? Qual local, né? Mas será que aquele lugar é aquele lá mesmo? Será que não tem alguma curiosidade mais, né? Quando será que a gente já ficaram curioso, pensando como que deve ser lá o local, né, onde os israelitas passaram? Então esse é o quadro de hoje. Mas primeiro nós vamos lá na Bíblia. O quadro de geografia é bíblica, né? Então vamos abrir a Bíblia. Não é um sermão ainda, mas vamos abrir a Bíblia. Lá no livro de Números, no capítulo 33, versículos 1 até 8. Números, capítulo 33, versículos 1 até 8. A gente viu que a caminhada do povo de Israel foi grande, né? Foi uma grande caminhada. Mas, então nós vamos reduzir um pouco ela, porque não dá para falar toda a caminhada do povo de Israel, não. Afinal, eles levaram 40 anos para caminhar, né? Então aí 15 minutos não conseguem falar tudo, né? Então vamos falar aqui em Números 33, a partir do versículo 1 até o 8. Aí diz o seguinte: são estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saindo os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto esses sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor os juízes. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está defronte de Baal-Zephon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. Então a gente vê aqui um monte de lugar, né? A gente viu aqui um roteiro que eles fizeram, né? Então vamos agora ao slide aqui. Aqui no slide, então, nós vamos ver a travessia do Mar Vermelho. Então vamos ver algumas imagens da curiosidade que aconteceu. Nós já lemos aqui o roteiro, né, que foi esse que está lá em Números. E essa teoria aqui, ela não é a teoria, digamos assim, a mais comum. Essa teoria é desse arqueólogo chamado Ronald Witt. Por que eu trouxe a de Ronald Witt e não a tradicional? Porque a de Ronald Witt, primeiro, ele é um arqueólogo adventista. Então, ele esteve nesses locais. Ele esteve lá tirando fotos, fazendo vídeos, fazendo mapas. Então, eu trouxe essa teoria. Não é, digamos assim, a mais aceita, porque não é a tradicional, mas é uma teoria bem interessante que nós vamos ver agora algumas imagens, alguns fundamentos, né, de que realmente houve essa travessia no Mar Vermelho. Ali, então, aqui é a região atual, né? Então, aqui está o Egito, aqui está hoje a capital do país, aqui está o Rio Nilo, como está vendo aqui pela parte mais verdinha, aqui está Israel, e aqui está a península que se chama hoje de Península do Sinai, né? Qual era o caminho mais curto para Israel sair do Egito? Para ir para Israel? Não era por aqui? Não era pela costa? Mas o que diz aí Êxodo 14? Não queria que o caminho fosse pela costa, porque eles encontrariam com os filisteus. Então Deus não queria que houvesse peleja com os filisteus. Então eles fizeram um caminho um pouquinho diferente. E esse caminho diferente tinha alguns percalços, algumas pedras, algumas dificuldades, se fosse aqui pela costa. Pela costa é fácil, pela beira da praia, né? Então a gente pegando uma brisa, né? Seria bem mais fácil por aqui, mas não. Deus fez com que eles tomassem um outro caminho. Nós vamos agora ver no outro mapa aqui. Na verdade não é um mapa, é uma imagem. Essa imagem aqui mostra
é algo bem curioso, foi encontrado em uma das pirâmides, num dos túmulos, que o retrato de que realmente o povo hebreu esteve no Egito. Aqui estão os egípcios, né, estão com a cor mais morena, e esses aqui que estão com arcos e flechas, estão com lanças, esses aqui é o povo hebreu que trabalhava para eles como escravos. Então esse aqui foi encontrado no túmulo junto dos faraós, lá do Antigo Egito. Aqui então a gente já viu o caminho. A gente viu um mapa igual lá, né? Aqui está o Rio Nilo, a terra de Gósen, justamente a terra mais fértil do Egito, é a terra onde é a desembocadura, a fossa do Rio Nilo. Aqui está a cidade de Ramsés. Hoje não existe mais, né? Na época, Ramsés se localizava na borda do Rio Nilo. Então eles caminharam para Sucote, que era relativamente próximo, era poucos quilômetros. Só que na época era fora já da civilização, né, digamos assim. E como lemos lá na Bíblia, de Sucote, eles foram até Etã, que é onde é o fim do deserto. E de Etã, eles foram para Pi-Hahirote, que fica na beira do mar, e eles atravessaram o Mar Vermelho. Tá? Bem simplesinho aqui o que nós lemos. Bom, volta um pouquinho lá. Volta um pouquinho. Aqui, ó. Presta atenção nessa parte aqui agora. Aqui é o Monte Sinai tradicional. Todo mundo diz que faz a peregrinação, pacote turístico, vai fazer um monte de pacote. Agora, na teoria de Ronald Witt, no próximo slide, aqui a gente vê que o Monte Sinai fica do outro lado do Golfo de Aden. Né? Então a gente vê que o Monte Sinai, na verdade, é outro. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão se torna muito técnico. Né? Bom, esse caminho, daqueles que eu mostrei nas setas, esse aqui hoje é o caminho atual. Vocês viram? Tem asfalto, né? Tem até um motoqueiro ali parando, né? Na época não era assim. Né? Na época não tinha asfalto, era cajado mesmo no pó da terra do deserto. Esse aqui é na região de Etã, que nós lemos a Bíblia. A região de Etã, então tem esse caminho aqui, caminho do deserto. Vocês veem aqui que em direção ao Mar Vermelho começa a aparecer as colinas, né? Começa a aparecer os morros que é citado lá em Êxodo 14. Né? Então aqui já é o início do caminho mais pedregoso. Saindo em direção ao Mar Vermelho, a gente vê que, como eu mostrei antes ali, né? Só havia um único caminho em direção à praia, que foi o caminho que Moisés tomou com o seu povo, com o povo lá de Israel, né? Foi justamente o caminho. Vocês veem que é um desfiladeiro. Tem como ir para algum outro lugar aqui, a não ser para frente? Não tem, né? Não tem. Então aqui a gente vê que é um caminho único que pode tomar em direção à praia. Na próxima, agora a gente vê mais perto. Saindo de Etã em direção a Pi-Hahirote, eles tiveram que fazer todas essas voltas aqui. Hoje, claro, hoje é asfaltado, finalizado, né? Mas eles tiveram que fazer todo esse caminho aqui. E a gente vê que a estrada está encravada no meio das montanhas, os morros, então não tem opções de fugir. E aí, justamente onde eles desembocaram, bem aqui, bem na praia. Uns poucos lugares que dava para caber, porque naquela época, aproximadamente 2 milhões de pessoas, os seus animais e toda a bugigangas que eles carregavam, né? Então, eram poucas, tinha que ser um lugar um pouco maior, né? E aqui tem espaço, aqui tem espaço? Não tem, né? O único espaço disponível realmente era aqui. Então a gente vê a sabedoria de Deus que até para conduzir o povo de Israel ele já sabia todo o traçado. Amém? Ó, essa é uma vista da praia onde eles ficaram. Claro, hoje ali já tem um pouco de civilização, né? Mas vocês viram como o terreno é todo acidentado, né? Todo montanhoso, pedregoso, né? Algo que realmente para os olhos humanos era impensável tomar outro caminho. E no próximo ali a gente vê já onde desemboca. Aquele pedacinho, aquela barriguinha que a gente viu antes, agora até aqui mais perto. Vocês viram aqui, ó. Para cá é o sul, para cá é o norte. Vocês lembram quando o povo começou a reclamar lá em Êxodo, lá que Moisés tinha levado eles para o meio do nada, que eles iam morrer no meio daquele deserto, que não tinha onde fugir, que eles tivessem. Por que eles não morriam no Egito? Que lá eles tinham comida, lá eles tinham bebida. Lembra? Agora vocês vão entender aqui. Vocês imaginem todo o povo de Israel aqui, aquelas 2 milhões de pessoas aqui. Essa cidade é a atual cidade de Noiva. Essa cidade é a cidade atual.
Eles não podiam fugir para o sul. Por quê? Tem como fugir para o sul aqui? Não, não tem, né? Tem como fugir para o norte aqui? Aparentemente teria, né? Mas nós vamos ver que aqui, logo adiante, tinha uma fortaleza do Império Egito. Volta lá ainda. E aí não tinha como fugir, né? Não tinha como voltar, porque aqui eles iam se encontrar com os soldados do faraó. Voltar, então, muito menos, porque o exército de faraó já estava vindo no caos deles, né? Então, vocês imaginam o povo de Israel aqui, aquela coluna de nuvem aqui tapando o caminho, aqui está claro e do lado de lá está escuro. Né? Então, é aqui que mostra, aqui é o cenário de onde estava o povo de Israel aqui, no exército, tudo na beira da praia, aparentemente sem ter para onde ir. Agora aqui, essa imagem aqui já é de 2014, que é bem atual, né? Então aqui a gente vê de frente o caminho onde o povo veio, para cá para o sul, que não tinha para onde ir, e para o norte também não. Hoje vocês veem hoje essas coisas aqui, é tudo escavações arqueológicas que estão fazendo no local, porque é o local provável onde o povo de Israel peregrinou. E vocês veem lá no fundo, lá já tem umas cidades, lá, né? Lá já é mais moderno, lá bem no fundo, lá em cima, lá tem uma cidade. Ó, aqui agora a vista de cima, né? Parece um rio, né? Mas não, é uma estrada no meio do monte, né? No meio dos montes, e aqui um pedacinho, que é onde o povo de Israel ficou, digamos, à espera do milagre. Essa é a fortaleza que eu estava falando, que tinha ao norte daquele local. Se o povo de Israel fugisse para o norte, eles iam dar de cara com essa fortaleza aí, cheia de soldados esperando eles, né? Então, aqui não, para cá eles não podiam fugir. Ó, aqui interessante, o povo de Israel estava aqui, né? Aqui do outro lado já era, hoje é Arábia Saudita, mas na época era a terra de Midian, que a gente lê na Bíblia que era a terra do sogro de Moisés, né? Vocês percebem que Deus é tão bondoso, tão bom, e tudo é perfeito, que aqui está o Golfo de Acaba, que é o Mar Vermelho, né? Vocês veem que aqui tem uma profundidade grande, e do outro lado tem uma profundidade grande. E justamente aqui nesse local da travessia, o mar é raso, tem pouca profundidade aqui. Digamos que aqui é uma ajudinha para o milagre de Deus acontecer. Né? Então aqui vocês veem que é bem mais raso do que o restante do calado no Mar Vermelho. Ó, vocês prestem atenção nessa imagem. Aqui o povo de Israel já tinha atravessado o Mar Vermelho, essa é a imagem atual, né? Então, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, aqui então eles tinham uma visão do monte aqui, do caminho que eles fizeram, da praia, né? Essa é a visão que eles tiveram quando eles viram os egípcios se afogando no meio do mar, quando o mar se fechou. Então essa é a visão que eles tiveram. Interessante, isso aqui foram mergulhadores que descobriram, nessa região, algumas rodas. Vocês estão vendo aqui? Dá para perceber que são algumas rodas, né? Essas aqui são prováveis rodas das carruagens dos egípcios que entraram no mar adentro, né? Então aqui, essa aqui inclusive está muito preservada. Essa aqui inclusive os corais nem chegaram muito perto, né? E aqui então tem outras provas de que lá no fundo do mar ainda estão guardadas algumas relíquias que compraram o povo de Israel e os egípcios que estiveram ali. E aí então, irmãos, a gente viu então algumas evidências de que o Mar Vermelho realmente se abriu. E que o povo de Israel atravessou aquele mar e os egípcios ficaram no meio do mar. Então isso mostra, irmãos, que a teoria, os estudos, né, fazem com que a Bíblia cada vez seja mais verdadeira. Então nós vamos, claro, é uma grande diferença a gente ler a Bíblia agora memorizando essas imagens, né? Mas a bênção do poder da fé que já pode dar certeza disso.